Hoje aqui no canal da BCO, aqui no YouTube, vamos abordar um dos principais temas e mais procurados aqui na nossa clínica, que traz autoestima e qualidade de vida para muitos dos pacientes que não querem colocar a prótese fixa. Hoje a gente vai falar sobre a prótese removível. Ela é mais conhecida como a PPR e a prótese flexível. E para nos guiar nessa jornada aqui de cultura, conhecimento e de dúvidas, vamos falar mais uma vez com a doutora Blanca Torres, que sempre muito ocupada, nos cedeu mais um tempo aqui para poder explicar com carinho e com a dedicação que ela gosta, esse tema tão importante que as pessoas procuram saber muito aqui com a gente aqui na clínica. Olá, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez ao nosso canal. E eu gostaria que a senhora nos desse uma pequena introdução do que seria essa diferença entre a PPR, né, que é a prótese facial removível, né, com grampinho, não é isso? Exato. E a prótese flexível. Pronto, Fábio, primeiro te agradecer por esse convite, estar novamente aqui no teu canal. Realmente é um tema muito interessante e é um tema de muita dúvida de muitos pacientes. Por quê? Porque muita gente pensa que a prótese flexível tem o mesmo objetivo que uma prótese removível a grampo. E esse é o principal erro. Não somente dos pacientes, até de muitos alunos, né, que discutem isso na minha aula também. Mas eu queria explicar muito claro que a prótese flexível, a famosa flex, é uma prótese temporária. Então, o que significa isso? Que o paciente pode confeccionar ela durante um período de tratamento. Por exemplo, o paciente vai fazer implante. Enquanto o implante fique osso integrado, você pode colocar uma prótese provisória de tipo flex. Já uma prótese removível a grampo não é uma prótese provisória, é uma prótese final, que dura muito mais tempo que uma flex. Essa é a principal diferença. Então, para simplificar, a prótese PPR, ela ficaria definitivamente na boca até quando o seu paciente queira, né, no caso. Pronto, mas primeiro eu vou ter que corrigir essa terminologia, Fábio. A palavra definitivo não existe. Porque uma prótese, o tempo de vida útil, que muitos pacientes também confundem, é no máximo 5 anos. Que significa que depois de 5 anos, viu, Fábio, o paciente tem que vir e tem que trocar essa prótese. Pode durar menos? Sim, porque também depende dos hábitos alimentares do paciente. Tem pacientes que comem comidas muito duras e que podem fraturar algum componente da removível. Mas agora, se um paciente que é realmente cuidadoso e também bem os controles, a vida útil que a gente passa aqui para nossos pacientes é de 5 anos, Fábio. Entendi. Então, a prótese PPR, ela tem um período também de 5 anos. E a outra parece que é muito menor, né, a flexível. E eu queria que a senhora explicasse para quem está nos assistindo. Sim. Porque uma dura 5 anos e a outra menos tempo, não é isso? E qual seria a diferença? Porque a diferença eu quero que as pessoas entendam que a flexível parece que ela é muito menor e ela seria uma espécie de uma prótese intermediária, seria isso? Vamos lá, excelente pergunta, Fábio. A prótese flex é uma prótese provisória. Seu nome fala, é composta de um material chamado de polímero. Ele é mais maleável, ele é mais flexível. E como é uma prótese provisória, não pode durar muito tempo. Dura o tempo necessário até que o dentista confeccione uma prótese final. Por exemplo, um paciente, como eu te expliquei agora, vai colocar implantes. Até os implantes estar osso integrados, o tempo que demora 4 ou 5 meses, durante esse tempo usaria uma flex, uma flexível. Já uma prótese removível a grampo é uma prótese final, ou seja, é um tratamento final que o paciente decide. Não sei se deixei claro. O paciente perdeu dentes e não pode colocar, imaginemos, por questões sistêmicas, alguma alteração sistêmica, uma opção de tratamento é uma prótese removível a grampo. E o material, obviamente, é mais resistente. É feito de umas ligas chamadas de cobalto e cromo, que são muito mais resistentes e biocompatíveis. Agora, o que se apresenta, eu vou fazer um adendo aqui, é que tem pessoas que pegam a flexível e utilizam como uma PPR. Por que isso, se é uma coisa temporária? Pois é. E ela como é que... dentro dessa pergunta eu vou te falar o seguinte também, te perguntar o seguinte. Uma é presa com grampo e a outra, como é que a outra segura? Entendeu? Muito bem. Na realidade, a PPR grampos, como você falou, Fábio, tem os grampos específicos e confeccionados com metal. Enquanto a flex, a mesma resina que abraça os dentes. E por isso, porque uma resina imaleável,
ela não gera uma boa retenção comparada com uma PPR a grampo. E ela pode danificar os dentes se ficar por muito tempo. Infelizmente, muitos pacientes, né, são orientados não da maneira adequada e pensam que uma flex é uma prótese final e que pode durar 5 anos. E está errado. Uma prótese flex é uma prótese temporária, durante um tratamento X até que a prótese final fique pronta. Agora, pelo que eu estou vendo aí, mais adiante a doutora Blanca vai mostrar a diferença de ontem, tem imagens aqui no computador dela, mas tem gente que fala que usa aquela flex porque ela é mais bonita, esteticamente falando, né? Não tem isso? Concordo com você. Isso que realmente muita gente fala para vender as flex, que vão confeccionar uma prótese mais estética. Sim, a flex é uma prótese mais estética porque não tem aqueles grampos metálicos que uma removível convencional tem. Ela pode ser usada sim, mas por um curto período de tempo. Certo. Se o teu objetivo é isso, a flex seria uma primeira escolha. Agora, a removível a grampo, ela não. Já é uma prótese que vai durar mais tempo, vai proporcionar uma eficiência mastigatória muito melhor que uma flex, porque ela é uma prótese final. Porém, uma grande desvantagem dela, se realmente é os grampos. Agora, dependendo de aonde você perdeu os dentes, Fábio, nós confeccionamos aqui uma PPR mais estética. O que significa isso? Com grampos estéticos, aonde o paciente praticamente não visualiza. Então isso, realmente, a gente faz um tratamento aqui na VCO diferenciado e que muitos pacientes gostam. Mas isso vai depender de cada caso. Então, há uma condição de esconder aquele grampinho, né? Aí sim, usando os grampos estéticos. Mas para isso, a gente planeja de maneira adequada. Agora, em termos de conforto, é verdade, não esconda, né, gente? É verdade que o grampinho, ele machuca um pouco mais do que a flexível? Pronto. Por quê? Eu queria entender o porquê de um pro outro. É que é pela questão do grampo mesmo? Na realidade, isso é realmente um mito. Muitos pacientes reclamam, viu, Fábio, falando do que é o grampo que estraga o dente do paciente. Na realidade, para a gente poder colocar um grampo e trabalhar da maneira adequada, nós preparamos os dentes que vão suportar esses grampos. Infelizmente, muitas pessoas não realizam esses preparos necessários e confeccionam uma removível a grampo sem ter esses preparos. E isso que termina futuramente danificando os dentes dos pacientes. Machucando a gengiva. Exatamente. Agora, se você planeja adequadamente, e nós usamos um instrumento específico chamado de delineador, que permite determinar aonde tem as áreas adequadas, onde podemos colocar os grampos de maneira adequada, não acontece esse problema. Não há risco de ficar dolorido, pode ficar no comecinho, mas depois vai se adaptando. No início, todo tipo de prótese realmente é desconfortável, porque é a primeira vez que o paciente nunca usou, então realmente se torna desconfortável para o paciente. Mas com o decorrer do tempo, o paciente vai se acostumando. Agora, a vantagem da flex, realmente, é a maleabilidade. Ela é mais maleável. Então, o paciente... Mais macia. Então, isso chama muita atenção aos pacientes e terminam gostando. Concordo que gostem, mas lembrar que é uma prótese temporária. Eu, assim, enfatizo muito isso, porque, infelizmente, as pessoas confundem isso e pensam que uma flex pode durar 5 ou 6 anos. Isso realmente não é o correto, viu, Fábio? E a função mastigatória entre as duas é parecido? Tem alguma diferença? Com certeza, a removível a grampo, a eficácia mastigatória é melhor, porque ela é preparada justamente para isso, para a distribuição das forças dos dentes de forma adequada e para ter uma longa duração. Agora, para que funcione bem essa removível a grampo, é importante também que o paciente tenha consciência dos controles. Isso que muita gente comete erro, viu, Fábio? Instala as próteses e pensa que já não tem que visitar mais o dentista. E pelo contrário, instala e de cada 6 a 6 meses é importante vir nos controles. Porque tudo vai mudando. A paciente pode morder mais forte de um lado, depois do outro. E por isso é importante um controle, viu, Fábio? É interessante que eu te fazer essa pergunta, porque a senhora falou que ela dura a PPR em torno de 5 anos, né? Exatamente. O tempo mais ou menos de durabilidade dela. Sim.
Se dá um defeito daqui para lá, a senhora já falou que ela é fácil de reparo, né? É fácil de consertar, e no caso também já se falou sobre a manutenção, né? Acabou de falar Isso, exatamente. É fácil de consertar, ela retira fácil, coloca fácil. Por exemplo, o paciente no início sente que machuca, isso é normal, porque é a primeira vez que usa. Aí o paciente vem, a gente faz os ajustes necessários e o paciente fica mais satisfeito. Mas no início tem que ter um pouquinho de paciência, assim, nunca só. E me tirou uma dúvida, doutora, vamos mudar agora para a questão clínica. Quando é que ela é indicada, a PPR? A PPR é indicada em qual situação do paciente e também ela serve para qual tipo de idade? Para idoso, para jovem? Assim como a flexível também, no caso. Vamos lá. A gente fez essa pergunta mais ou menos no começo, mas eu voltei a ela para poder a gente explicar melhor. Vamos lá, isso é muito importante para poder tirar as dúvidas, né, Fábio? A removível é uma opção de tratamento. Quando o paciente perde os dentes, a gente oferece aqui na VCO diferentes opções. E uma delas é a removível. Quando indicamos uma removível, por exemplo, um paciente que, por condições sistêmicas, não pode colocar implante, Fábio, uma opção seria interessante a removível. Quando o paciente perde a partir de 2, 3 dentes, é interessante uma removível. Tá certo? Agora, imaginemos que o paciente queira fazer uma fixa e uma removível realmente se torna financeiramente mais interessante pelo custo. Ele é muito mais interessante comparado com uma fixa. E o que eu gosto na removível é que para instalar ela, os preparos, ou seja, os desgastes que a gente faz nos dentes, são bem conservadores, comparados com uma fixa. Então, uma removível seria uma opção sim interessante de tratamento para os pacientes, que não possam confeccionar, né? Porque todo mundo quer, obviamente, quando perde dentes, implante, então seria uma opção interessante. Mas sabendo que, seu nome fala, removível. É uma prótese que você vai ter que tirar depois de se alimentar para higienizar. Você vai ter que tirar, Fábio, para dormir. E isso é o que muitos pacientes não gostam. Tem vergonha, falar, doutor, eu uso na removível, mas aqui minha esposa não sabe. E aí que vergonha. Mas o correto, Fábio, é tirar para dormir. Eu não sei, aqui a senhora é peruana, mas aqui no Brasil, a vovozinha e o vovozinho pegava a prótese e botava num copinho de água de noite. Exatamente, é o correto, é o correto. Isso procede mesmo? Exatamente, é correto, porque o paciente realmente tem que tirar essas próteses removíveis para dormir. Porque durante a noite, o que acontece, Fábio? No seu fluxo salivar é diminuído. E ainda, se você continua com a prótese, a chance de você ter uma candidiase, a famosa estomatite protética, é muito alta. Ah, ainda tem isso ali, né? Exatamente. Por isso é importante a remoção. Entendi. Se você está gostando do nosso vídeo, deixe seu joinha, deixe seu like e nos nossos comentários abaixo peça outros temas, porque a gente vai voltar com diversos temas. Esse é um deles só. Doutora, eu queria saber também, a senhora falou sobre higiene um pouco antes dos meus questionamentos, das minhas perguntas. Você tem uma higiene mais específica para cada uma delas? Na realidade, para as duas, Fábio, a gente sempre recomenda uma escova de cerdas macias, certo? Porque são menos abrasivas. Então, o ideal é que cada vez que você se alimentar, Fábio, o paciente tem que remover as próteses e higienizar, certo? Isso seria a maneira correta. E além disso, existem os famosos agentes químicos de limpeza, que são como se fossem uns comprimidinhos, Fábio, efervescentes, os famosos Corega Taps, que vocês podem comprar na farmácia. Aí vocês colocam um copo com água morna, colocam um comprimidinho, colocam a prótese e deixam 5 minutos e depois tiram. Isso seria a higienização ideal. Então a Corega não serve somente para fixar? Fixar também? Exato. Existe aquele Corega para fixar a prótese, Fábio, aquela tipo colinha, mas existe a Corega Taps, que são aqueles comprimidos, Fábio, para realizar a higienização. Esses são os comprimidos da fase efervescente. Agora eu vou fazer uma pergunta assim mais radical, mas quais são os principais riscos, certo, de uma escolha inadequada entre uma prótese fixa PPR e uma prótese flex? Isso depende do profissional, do dentista, né? Exato. Que vai indicar naquele momento também. Na realidade... Porque a escolha não é do paciente, sim. É a indicação do dentista. Né? Assim, nós aconselhamos, né, que a flex só seja indicada, Fábio, como prótese temporária. E enquanto na removível a grampo é uma opção de tratamento
que você pode ser indicado para aqueles pacientes que faltaram dentes. Entendeu a diferença? Então, assim, é uma opção, mas que dura mais tempo. Doutora, a gente vai finalizar aqui o nosso vídeo. Infelizmente, estou chegando ao final. Eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para o paciente que quer fazer uma prótese removível. Essas próteses servem para estética, para uma boa mastigação ou para uma boa funcionalidade da boca e um sorriso? Na realidade, adequado? Fábio, as próteses removíveis, tanto qualquer tipo de prótese, nos ajudam a que o paciente possa mastigar, a que o paciente possa dar um sorriso, porque fica constrangedor para um paciente dar um sorriso com a falta de dentes. Então, nos ajuda tanto na mastigação, tanto estética e tanto na fonética, na fala. Porque às vezes com a falta de dentes, a fala é atrapalhada, né? E constrange a paciente muito essa parte. Eu acredito, a gente ainda vai mostrar aqui no nosso canal do WBCO do YouTube o quanto é importante você ter um dente, nem que seja uma prótese, porque isso mexe na autoestima, mexe na qualidade de vida, tudo isso ajuda, né, doutor? Com certeza. A falta de dente realmente deixa os pacientes mais tristes, né? A autoestima está baixíssima. E quando instalamos aqui as próteses, os pacientes ficam tão felizes, porque ele fala, doutora, agora eu vou melhorar minha autoestima, eu vou conseguir um melhor emprego, porque o sorriso é a carta de entrada para qualquer tipo de trabalho. E isso que a gente enfatiza aqui no ABCO, Fábio. Então, as pessoas têm que entender que é uma prevenção e não a correção, né? Então, é um tipo de prevenção e, se necessário, a correção também, né? Exato, porque os dentes são muito importantes para a gente poder mastigar. Se a gente não tem os dentes, como você se alimenta de maneira adequada? E isso pode ter consequências, né? Tanto nas funções, tanto na tua saúde, né? Você não se alimenta de maneira adequada. A gente sabe que para a gente ter uma vida boa, temos que ter uma boa alimentação. Agora vamos ver casos clínicos. E agora a doutora Blanca vai nos mostrar aqui no computador dela que tem algumas fotos, algumas imagens do que é uma prótese PPR e do que é uma prótese flexível. Doutora, qual seria essa prótese? Vamos lá, Fábio. Essa daqui é uma prótese PPR a grampo, como eu te mostrei. Ela é feita de uma liga de cobalto e cromo. Ela é apoiada nos dentes, que a gente chama de dentes pilares. E antes de ser apoiada nesses dentes, eles são feitos uns preparos, Fábio, para que a prótese possa sentar de maneira adequada. Então, aqui temos um exemplo de estrutura metálica no modelo do paciente e aqui na boca do paciente, onde, nesse caso, pelas condições e a poucos dentes que o paciente tem, se tornou visível realmente aqui esse grampo. Esse é o grampo metálico da PPR. E nesse caso aqui que está logo abaixo, aqui faria um clareamento, seria isso? Como, Fábio, não entendi? Esse amarelinho aqui embaixo. Aqui, futuramente, essa paciente, ela escolheu dentes claros e futuramente a gente vai fazer o clareamento para poder combinar com os dentes da paciente. Isso aqui pode ser escondido, isso aí? Não. Nesse caso? Nesse caso não, porque eles são feitos especificamente para gerar retenção, estabilidade na prótese do paciente. Mas como ele está com a boca aí aberta para fazer o procedimento, provavelmente a gengiva deve cobrir, né? Não, a gengiva não, o lábio, né? Como realmente é um arcade inferior, quando o paciente sorri, Fábio, não dá para ver. Né? O paciente sorri, isso mostra o terço superior do dente. Muito tranquilo, né? E fica super tranquilo. Já aqui, vamos ver com a Flex. Olha a diferença. Ela é bonita, né? Ela é bonita. Ela é realmente. Exatamente, mas o que retém? Retém a mesma estrutura da Flex, que é uma resina, né? Como um polímero, onde se prende ao dente. E esse dente, ele encaixa. E esse é o problema. Como ele fica bem encaixado, não de uma maneira tão adequada, ele gera um desgaste futuro no dente. Então, por isso que não é tão legal ficar muito tempo, porque ele é maleável. Então, não dá um bom suporte, não dá boa estabilidade na boca do paciente. Ela é boa, sim, por curto tempo. Entendi. Ok. Mais uma vez, muito obrigado, doutora, pelas suas explicações, pelo seu tempo que está nos cedendo aqui, né? Porque ela é muito procurada. Para achar um tempo com a doutora Blanca é difícil. Mas a gente vai voltar com novos vídeos, vale? Com certeza, vai. Vamos sim. O que a senhora pode falar para os nossos queridos ouvintes?
Gente, E por futuros favor, pacientes, né? com certeza. Assista a esses vídeos que está publicado aqui que eu falo, que é muito interessante. E se vocês têm alguma dúvida que vocês queiram aprender ou discutir um pouquinho aqui, coloque aqui embaixo. Dê seu like também, né? E se inscreva no canal, que é importante para poder a gente ter mais conteúdo. Obrigado.